Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora e a gente continua o programa agora com um giro de notícias aqui pela nossa região e notícia agora do estado do Amazonas. Você sabia que cerca de 2,5 milhões de passageiros utilizam embarcações como meio de transporte no Amazonas? Bom, e no período de vazante dos rios, os donos de embarcações enfrentam dificuldades para atracar nos postos interditados no interior do estado. Vamos conferir na reportagem. Lixo, escadas deterioradas e desorganização. Esse é o cenário da orla de um dos principais portos de Manaus. Situação que os trabalhadores e passageiros enfrentam ao passar pelo porto. Tá péssima a escada, né? A gente se preocupa, às vezes até uma pessoa idosa é muito arriscado passar e cair. Descer com esse carrinho aqui que você está vendo e soprar junto com o pessoal aí, porque é um soprimento só. 50% do embarque e desembarque de passageiros acontece aqui na Manaus Moderna. E para a população ter acesso ao barco, ela precisa passar por rampas improvisadas como essa. É ruim a rampa de subida, com carga, sem carga, até a própria pessoa que quando vai subir, ele não tem uma possibilidade na escada quando ele vai subindo, porque está quebrada, né? Tem muito defeito a escada da subida. No período de vazante dos rios, aumenta a dificuldade para a atracação de embarcações. Além do fenômeno natural, os proprietários acabam tendo de comprar barcos menores. Realidade da capital e dos municípios como Fonte Boa, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Hoje nós navegamos com muita precariedade, com dificuldade na realidade, porque as embarcações elas têm todo um aparato que a tecnologia nos oferece, só que tem determinadas áreas do rio que nós não conseguimos passar. Apesar do local passar por obras de revitalização, a área de atracação do porto não deve ser contemplada, pois é de jurisdição federal. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 800 metros da avenida estão sendo recuperados com recursos estimados em R$ 1,5 milhão de reais. Os entraves foram debatidos por empresários e lideranças do setor de navegação fluvial na capital amazonense, com a proposta de reunir indicações em busca de soluções para a melhoria do instrumento de desenvolvimento do Amazonas. A carência de infraestrutura e essas melhorias que precisam acontecer são esses os assuntos que a gente traz para o debate, que a gente traz para que a sociedade tenha conhecimento e nos ajude. Um dos pontos é a implantação de normas que regulem a navegação na Amazônia, visando combater as irregularidades. Mas que regule de uma maneira que diferencie o Sudeste da Amazônia. A Amazônia tem suas peculiaridades e nós temos que ter uma condição na Amazônia de um porto típico Amazônia. A Arsan vem estreitar esses laços efetiva dos armadores, dos empresários, enfim, todo o setor de navegação para contribuir na finalização do projeto aquaviário de transporte intermunicipal de passageiros. As propostas serão apontadas em um documento a ser encaminhado aos órgãos responsáveis. Para auxiliar no cadastro ambiental rural em Rondônia, vários veículos foram disponibilizados. E essa medida, gente, busca atender uma maior quantidade de propriedades rurais no interior do estado. Por força da Lei Federal 12.651, desde 2012, o cadastro ambiental rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. O registro eletrônico tem como objetivo formar a base de dados para o controle estratégico de monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e vegetação nativa do Brasil, além de oferecer benefícios ao produtor rural. Vai facilitar a venda da sua produção, porque ele é uma exigência do Código Florestal para que todas as propriedades estejam cadastradas até o dia 5 de maio do ano que vem. Para agilizar o cadastro ambiental rural, o governo de Rondônia disponibilizou 17 caminhonetes, 10 motocicletas, para estarem distribuídas em todo o estado através de um mutirão, que começam a partir do dia 28 e 29 deste mês. Para que a gente consiga atender todas as propriedades até 4 módulos fiscais, o que equivale a ter 240 hectares. Os veículos servem para essa finalidade, outros serão destinados também para a Emater, para o seu trabalho de parceiro,
e outros para o zoneamento do nosso estado. Para o governo de Rondônia, este investimento representa um crescimento econômico real e com a regularização das terras e o CAP é possível dobrar a riqueza do estado em 10 anos. Essas atitudes de base, elas servem para a promoção da nossa riqueza e Rondônia sair na frente, superar dificuldades mais tarde. O dinheiro circulando através dos financiamentos. Para o produtor rural se regularizar, deve ir até as unidades de atendimento espalhadas por todo o estado. Basta o agricultor procurar a SEDAM ou a Emater ou as prefeituras para fazer o seu cadastro. Ele é de graça. Acima de 240, aí ele tem que pagar para alguém fazer o seu cadastro. Já em Rio Branco foi realizado ontem um seminário para discutir povos indígenas e interculturalidade, os desafios para o século XXI. Vamos acompanhar na reportagem de Araci Gama. Interculturalidade. O que você entende ao ouvir este termo? Quando se entende a diversidade cultural de uma nação, os indivíduos que nela vivem aprendem a se respeitar e interagir culturalmente livre de preconceitos ou discriminações. E é exatamente isso que o Seminário Povos Indígenas e os Desafios da Interculturalidade no século XXI vem propor. Uma rodada de diálogos e discussões sobre como melhorar o convívio de estudantes indígenas nas escolas convencionais. Então é um tema bastante interessante, quanto para nós, quanto para os estudantes, né? Que a gente vive num mundo diverso e para abordar a questão da diversidade, realmente a gente precisa se conhecer, quanto o mundo indígena e quanto o mundo de fora. Eu acho que um evento desse faz com que os alunos entendam a diversidade que tem no Acre, né, dos povos, da língua, da cultura, das terras. O convívio dos estudantes indígenas nas escolas nem sempre é satisfatório, sobretudo na infância, quando a criança não sabe ao certo como lidar com o preconceito. A estudante indígena Soleane sentiu isso na própria pele e hoje trabalha com projetos de inclusão social para evitar que outros jovens passem pelo que ela passou. Então a gente procurou trazer um mundo indígena para a cidade, para que as crianças principalmente conhecessem a realidade indígena. A gente exibiu documentários indígenas de crianças, contação de história, brincadeiras indígenas. O seminário realizado no Instituto Federal do Acre é fruto de um projeto de extensão voltado às causas indígenas. O encontro contou com a participação de vários estudantes do IFAC e demais lideranças indígenas do Acre. E é uma discussão também proposta pelas políticas públicas em educação que propõem inserir nos currículos as discussões de relações étnico-raciais. Essa é uma questão. Uma outra questão seria desmistificar um pouco essa ideia do índio, porque nós temos muitos índios urbanos, temos muitas terras indígenas e as reivindicações indígenas em saúde e educação hoje elas são crescentes e a gente precisa ampliar esse debate. E agora, gente, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de inovação e moda. Não saia daí!